Vamos voltar a falar um pouquinho sobre política e sobre a família Bolsonaro. Tem uma reportagem hoje da nossa colunista e também Eu acho que ela também foi para a COP, a Letícia, não foi? Ela foi também para a COP. Não sei, estou chutando aqui, talvez esteja falando besteira. Mas a Letícia Casado traz essa reportagem do Carlos Bolsonaro falando sobre a divisão na direita em Santa Catarina. Vamos olhar para esse caso aqui para saber que impacto isso tem politicamente no estado de Santa Catarina. E está, inclusive, ameaçando um racha na base do governador de Santa Catarina. A reportagem aqui da Letícia Casado diz que a oficialização da pré-candidatura do vereador Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina, na eleição de 2026, provoca uma divisão no campo da direita que pode rachar a base para a reeleição do governador Jorginho Melo. O PL tem um acordo com os progressistas para cada partido lançar um nome ao Senado. E a direita precisa encaixar outra peça. Tem mais um prefeito de Chapecó, que é pré-candidato ao governo. Então tem um xadrez político sendo desenhado lá, mas com uma provocação de Carlos Bolsonaro. Chama atenção já de partida essa história, né? Por que vai ser candidato lá por Santa Catarina, né, ô Josias? Isso é meio até desrespeitoso, né? Porque eles decidem e como há uma conflagração na disputa no Rio de Janeiro, e o Carlos Bolsonaro era vereador no Rio de Janeiro, mas ali há uma decisão do governador Cláudio Castro, que vai ser candidato ao Senado. E o Flávio Bolsonaro, se não se aventurar na disputa presidencial, seja como candidato a presidente ou vice, ele precisa renovar o seu mandato de senador também. Então, são duas vagas em disputa no ano que vem para o Senado, e o Carlos Bolsonaro ficaria escanteado, né? Ou teria mais dificuldades para se eleger. Então, eles estão analisando desde o ano passado se o Carlos Bolsonaro vai disputar o Senado por Mato Grosso do Sul, onde o Bolsonaro tem muito prestígio ali, é uma área em que predomina o agronegócio, ou se iria para Santa Catarina, onde 80% do eleitorado votou no Bolsonaro, né? Já há o Jair Renan, que é o caçula entre os homens do clã Bolsonaro, foi para lá também, se aninhou em Florianópolis e se elegeu vereador. E eles não ligam para aliado, Fabio. O interesse da família está em primeiríssimo plano e os aliados que se ralem. Então, eles estão simplesmente limando a deputada Carol Detoni, que seria a candidata ao Senado em Santa Catarina, na chapa do governador Jorginho Melo, que é um bolsonarista conhecido. Então, a chapa é o governador e tem dois candidatos ao Senado. Um candidato seria o Espiridião Amin, que o governador prometeu, vamos fazer uma aliança, o governador é do PL, Espiridião Amin, que já é senador, está disputando a reeleição, é do PP, e os dois partidos se coligariam. E a Carol Detoni seria a segunda candidata ao Senado. Simplesmente chegou o Carlos Bolsonaro, atropelou a Carol Detoni e falou, não, a outra vaga é minha. Então está agora a Carol Detoni cogitando sair do PL, se transferir para o Novo. Então desarranjou todo o jogo do bolsonarismo em Santa Catarina, foi desarranjado porque o Carlos Bolsonaro disse que papai decidiu que ele é candidato ao Senado por Santa Catarina. Então não interessa aliado, não interessa plano de governador, eles que se ralem para absorver o Carlos Bolsonaro. Agora, o eleitor de Santa Catarina, Fabíola, é como você disse, qual é o histórico do Carlos Bolsonaro em Santa Catarina? Zero, nenhum. Tinha lá um clube de tiro em que eles de vez em quando compareciam para treinar. Zero, não tem. O interesse de Santa Catarina nunca foi prioridade do clã Bolsonaro. Carlos Bolsonaro se fez politicamente no Rio de Janeiro, mas desembarca assim, de paraquedas, cai de paraquedas em Santa Catarina. O eleitorado catarinense deveria se dar ao respeito e observar. É de direita, é conservador,
Talvez fosse o caso de observar os candidatos conservadores que se estão lá, fizeram o seu histórico político no Estado, mas não. Já funcionou com Jair Renan, embora numa proporção muito mais reduzida, porque não candidato ao Senado é muito mais relevante e tem que ter muito mais votos do que candidato a vereador, como aconteceu com o Jair Renan. Mas está lá, o Carlos Bolsonaro se impôs no cenário eleitoral catarinense, desarranjou o quintal bolsonarista e o governador Jorginho Melo, embora tivesse apreço, ou dizia ter, pela deputada federal Carol Detoni, ele está escanteando a deputada também. E é uma deputada que se empenhou muito, Fabio. Todo o rolo envolvendo o Bolsonaro, o bolsonarismo na Câmara, estava lá a Carol Detoni na linha de frente para defender os interesses do Bolsonaro. Agora, isso não tem a menor relevância no instante em que está em primeiro plano o interesse da família, Fabio.